Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Se você já está inscrito, parabéns, você é esperta, você é esperto. Se você não está inscrito, clica aqui antes e se inscreve antes da gente começar o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto bem polêmico, e também dá o seu like também, não esquece. Bom, vamos lá falar sobre isso aqui. Lu, especialização traz mais paciente? Então, vamos refletir um pouco sobre isso, né? Que é uma coisa que os profissionais da saúde, eles falam tanto, tipo assim, é bom fazer uma especialização para conseguir mais paciente, para conseguir atrair mais paciente, então vou fazer uma especialização e tudo mais. Então, vamos fazer algumas reflexões necessárias e pertinentes, que eu acho que esse é um assunto bem importante pra gente conversar, tá? Primeira coisa é o seguinte, tá? Remédio para dor de garganta serve para hipertensão? Não, remédio de dor de garganta serve para dor de garganta. Remédio para hipertensão é remédio para hipertensão. São dois problemas diferentes e logo precisam de remédios diferentes e específicos para o problema. Isso é muito fácil da gente entender, né? Então grava, porque isso vai ser muito importante para você entender se especialização traz paciente ou não, tá? Então vamos lá. Especialização serve para quê? Especialização é quando você é profissional da área da saúde, você se forma, né? Você passa pela graduação e aí você quer seguir por uma área, você quer se especializar, você quer se aprofundar em um assunto, em um nicho, numa área ou numa técnica. Então, via de regra, a gente se forma um profissional generalista, né? A gente está apto para atender todas as áreas, basicamente, dentro da profissão que a gente se forma. Então, eu sou fisioterapeuta, então a graduação de fisioterapia me permite tanto atuar com neuro, tanto com ortopedia, quanto com pediatria, quanto respiratória. Só que muitas vezes a gente decide seguir um caminho, né? Tipo assim, eu gosto mais dessa área, vou seguir isso aqui, e a gente acaba fazendo uma pós-graduação porque a gente vê a necessidade da gente se especializar, da gente se atualizar profissionalmente, da gente entender mais sobre aquele assunto, e isso realmente é muito pertinente. Então a especialização, ela via de regra, ela serve para isso, para a gente se especializar em um assunto, em uma técnica, em uma área, e para a gente ter uma atuação melhor como profissional, para a gente ser um profissional mais capacitado. Muitas vezes a gente percebe a necessidade disso, né? Isso é absolutamente normal e necessário para a gente ser um profissional melhor sempre. Então, a especialização, ela serve exatamente para isso, para a gente ser um profissional técnico com uma atuação técnica melhor, tá? Especialização traz mais paciente? É o seguinte, não necessariamente, tá? As pessoas, elas acham que uma coisa é sinônimo da outra, mas não é. Como eu disse anteriormente, a especialização é para você se especializar, para você ser um profissional melhor, você ser um profissional mais capacitado, para você entender melhor sobre aquela área, para você conseguir resolver mais caso clínico dentro daquela área que você se especializou, e aí você vai se tornando muitas vezes uma referência naquela área, naquele nicho que você escolheu fazer a sua especialização. Não necessariamente ela te traz pacientes, ela pode trazer. Pode, que vai ser uma consequência do seu trabalho, mas não necessariamente a especialização, ela te traz mais pacientes, tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre o meu caso especificamente, tá? Eu me arrependi de ter feito a minha pós? Não me arrependi de ter feito a minha pós, e vou te explicar por que eu não me arrependi. Em primeiro lugar, eu fiz a minha pós, eu acho que com 5 ou 6 anos depois de eu ter me graduado. Tá? O que eu vejo? Às vezes os profissionais, eles se graduam e eles já se obrigam a ir para uma pós-graduação. E quando eu me graduei e eu fiquei assim, eu tinha algumas áreas que eu gostava, né, e outras que eu já sabia que eu não queria seguir, mas eu não tinha certeza absoluta por qual área eu queria seguir. Tá? Então, o que eu fiz? Eu falei assim, deixa eu ver qual área eu vou gostar mais, deixa eu trabalhar em algumas áreas e depois eu penso em fazer uma pós-graduação. E eu já tinha prometido pra mim mesma que eu não queria pedir, né, tipo, dinheiro pra meu pai, pra minha mãe, pra pagar a minha pós. Eu já tinha decidido que a pós, quando eu fizesse, seria resultado
do pagamento do meu trabalho. Então, eu ia bancar a minha pós. Então, como eu não tinha dinheiro para bancar uma pós assim que eu estava recém-formada, eu falei, não vou fazer uma pós agora, tá? Por quê? Pós, via de regra, são 18 ou 24 meses, né, basicamente, e o preço é alto. Eu lembro que, na época, tem bastante tempo isso, tem uns 5 ou 6 anos que eu fiz a minha pós, eu paguei, acho que 500 ou 600 reais na mensalidade, 18 meses. Então, a minha pós foi bem cara, né? Então, assim, e eu paguei a minha pós, era uma coisa que eu queria, tá? Eu fiz a minha pós com muito alinhamento de expectativa e realidade, tá? Primeiro eu fiz a minha pós, basicamente, muito sinceramente, para eu ter o título, tá? Eu sou pós-graduada em fisioterapia traumática ortopédica. Esse foi o meu maior objetivo de fazer a pós, eu queria o título, tá? Segundo, eu queria a pós, assim, para eu estudar mais, para ter uma orientação. Eu não entrei na pós com com a expectativa de que aquilo ali me traria mais paciente. Até porque quando eu fiz a minha pós, eu já estava muito bem no meu consultório. Então eu fiz a pós para me agregar, não para me salvar, vamos assim dizer, não para ter mais pacientes. Eu fiz para estudar mesmo, eu fiz para aprender. Foi válido? Foi, eu aprendi coisas importantes e eu utilizei a minha pós para fazer um trabalho. O meu TCC foi muito bom pra mim, tá? Foi muito bom e foi um TCC que mudou a minha vida profissional pela forma como eu fiz e criei o meu TCC. Então, eu não me arrependo de ter feito a minha pós porque eu explorei e eu tava com um alinhamento de expectativa muito claro. Eu sabia que eu queria o título, eu sabia que a pós não ia me trazer mais paciente e não me trouxe, né? Tipo assim, pessoas me procuraram porque eu tinha uma pós? Não. Ninguém me procurou, tipo assim, eu tô te ligando aqui porque eu sei que você tem uma pós-graduação. Não, ninguém me procurou porque eu tinha uma pós-graduação. Eu não tive mais paciente porque eu tive uma pós-graduação. Isso não mudou muita coisa, tá? É claro que eu passei a atender melhor meus pacientes? Sim, passei, obviamente. Eu tava estudando, eu tava praticando, eu tava ali imersa, né? Eu tava com esse objetivo também. Essa era a vibe, era um dos propósitos de ter feito a minha pós. De estudar, de estar me atualizando. Então, eu não fiz a pós para me trazer pacientes, sim para me tornar uma profissional melhor. Mais competente tecnicamente, né? E aí, qual o volume de pacientes que eu atraí depois que eu fiz a minha pós? 0. Por quê? Os pacientes que eu atraía eram fruto de outras estratégias, não da pós. Por isso que eu te perguntei se remédio para dor de garganta serve para um problema de hipertensão. Porque se você está fazendo a sua pós porque você quer atrair mais pacientes, não faça isso. Você está em um desalinhamento de expectativa e realidade tremenda. Então, o que eu vejo? Um bando de profissional faz uma pós, aí vê, tipo assim, eu não gostei dessa pós. Aí vai fazer outra pós. Aí vai fazer, tudo bem, às vezes a gente demora mesmo pra se encontrar, tá? Então, o que eu fiz? Eu não fiz uma pós atrás da outra. Eu esperei me encontrar pra fazer uma pós, entendeu? Então, esse foi o caminho que eu segui e eu queria que eu pagasse a minha pós porque eu queria, né? Era uma coisa minha e eu acho que eu já tava bem grandinha pra ficar pedindo pros meus pais pagarem uma pós, né? Tipo, já era adulta, profissional, formada. Eu falei, não vou pedir, pelo amor de Deus, né? Ficar pagando pós-graduação pra mim, meu pai e minha mãe, né? Não, né? Tipo, não, peraí, né? Tudo tem limite na vida. Então, eu queria realmente ter o dinheiro suficiente, fruto do meu trabalho, pra pagar a minha pós. E aí eu quero te dizer o seguinte: se você quer atrair mais pacientes, se você quer mais pacientes, não é a pós que vai resolver não é uma especialização, não é a pós que vai resolver o seu problema. Por quê? Se você acha que com a pós, com a especialização, você vai atrair mais pacientes, você está com problema de hipertensão tomando remédio para dor de garganta, entende? A especialização é para você se tornar um profissional melhor. É para você se tornar um profissional mais atualizado, mais bem preparado, para você tratar melhor os seus pacientes tecnicamente falando. Não necessariamente, se você quer fazer uma pós para resolver um problema de agenda vazia, ela vai resolver. E eu vou ser bem sincera, vai se frustrar. Tá? Então, assim, se você quer mais pacientes, o que você precisa fazer? Você precisa aprender a atrair mais pacientes. E não vai ser com a pós que vai te trazer isso, tá? Por quê? Se você, vamos supor, se você consegue atrair um volume, sei lá, de 10 pacientes por mês,
O que a pós vai te ajudar a te trazer mais pacientes? O que uma especialização vai te ajudar a trazer mais pacientes? Você muitas vezes vai continuar atraindo aqueles 10, talvez aumente para 11 ou 12, mas não vai ser no volume que você muitas vezes espera que aumente. Por quê? Porque você está só se tornando um profissional, só não, né? Só modo de falar. Você está se tornando um profissional melhor, mas não necessariamente isso vai ser revertido em um aumento do volume de pacientes que você vai conseguir atrair, tá? Então, assim, é muito simples da gente entender. Se você quer mais pacientes, você precisa aprender a atrair mais pacientes, tá? Curso técnico, especialização e pós são tão eficientes para atrair pacientes, assim como remédio para dor de garganta é eficiente para hipertensão, tá? Então, assim, pode melhorar um pouquinho? Pode ser que, sei lá, por algum motivo, tipo, algum efeito colateral adverso, sei lá, melhore um pouquinho, mas não é o remédio necessário, tá bom? Então, se você quer fazer uma pós para atrair mais pacientes, sinto te informar, esse não é o melhor caminho e talvez você vai se frustrar com os resultados disso, tá bom? Se você quer fazer uma pós para você ser um profissional especialista, você ter uma atuação técnica melhor, ok, esse é o caminho que foi o que eu fiz. Agora, se você quer aprender a atrair mais pacientes, você precisa aprender a atrair mais pacientes, tá? São coisas específicas. Então, o que eu vejo é uma porção de profissional querendo atrair mais pacientes, tomando um remédio, né, de dor de garganta para um problema de hipertensão. Curso técnico, especialização, pós, não é o remédio necessário para atrair mais pacientes. Para atrair mais pacientes, eu preciso aprender estratégias de atração de pacientes, tá bom? Então, é importante a gente focar e a gente se concentrar em fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque senão a gente vai estar sempre se frustrando, a gente vai estar sempre, tipo, criando expectativas erradas para coisas que, tipo, não tem o objetivo, né? Então, assim, a pós, ela não tem o objetivo de fazer você atrair mais pacientes. Após, ela tem o objetivo de te qualificar como profissional técnico e é importante a gente entender isso, tá bom? Então, alinha suas expectativas, vê o que você quer, se você quer realmente se tornar um profissional melhor ou se você, nesse momento, você precisa aprender a atrair pacientes para você, consequentemente, ter mais, né, mais pacientes, até para você fazer uma pós-graduação melhor, que foi o que eu fiz, né? Então, tipo, eu primeiro tava com a minha agenda bem, com o meu consultório bem, e aí eu pude fazer a pós que eu queria, uma pós cara, uma pós melhor, para me qualificar melhor como profissional, tá? Até porque para mim, na época, fez muito sentido, porque eu já tinha condição financeira de pagar, não me fez falta, eu já tinha um quantitativo bom de paciente, então, assim, era a hora de eu me qualificar, porque eu tinha dinheiro e tinha cliente para atender, e então, assim, eu conseguia colocar em prática também o que eu aprendia na pós. Então, é muito importante muitas vezes, a gente aprender a atrair pacientes primeiro, que foi o que eu fiz e é o que eu realmente ensino, né? Através dos meus treinamentos, até para você conseguir ter uma agenda melhor, você realmente fazer uma pós ou um curso que vá suprir as necessidades e o que o seu paciente realmente precisa, e não você fazer um curso para esperar vir um paciente para você até aplicar aquele curso. Porque quantos cursos eu fiz, né, lá atrás, tipo assim, eu vou fazer esse curso aqui porque quando chegar um paciente eu vou saber atender. Isso é uma burrice que tem, porque eu ficava com aquele, pagava para fazer um curso e não, tipo, vou aplicar em quem? Vou esperar um paciente surgir para eu aplicar? Então, assim, não faz sentido, né? Às vezes a gente pensa muito errado. Então, eu não me arrependi de ter feito a minha pós exatamente porque eu tava com o meu consultório eu já sabia atrair paciente, eu tava com o meu consultório bem, eu tava com o meu consultório já lucrativo, não me fez falta, eu conseguia pagar após e eu tinha paciente para atender. Então, foi o caminho que eu fiz e que me fez muito bem, tá? Agora, se você quer aprender a atrair pacientes, você precisa aprender a atrair pacientes, tá? Então, isso é bem importante você ter esse alinhamento de expectativa, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa seu like aqui pra mim e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!